O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, estamos a gravar a 17 de julho de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A São José Almeida. Olá. E o Nuno Ribeiro. Olá. Esta sexta-feira é o dia em que arranca a Cimeira Europeia para os líderes dos 27 chegarem a um acordo sobre o Fundo de Recuperação e o Orçamento Comunitário de Longo Prazo. É o dia em que Angela Merkel e António Costa fazem anos. Vamos começar pelo Covid. Ana, António Costa disse esta semana assim: há uma coisa que sabemos, não podemos voltar a repetir o confinamento que tivemos de impor durante o período de estado de emergência, porque a sociedade, as famílias, não suportarão passar de novo pelo mesmo. O que é que isto significa? Há umas semanas o Primeiro-Ministro dizia que não teria qualquer rebuço em voltar atrás. Agora diz isto. É uma contradição de Costa, como houve montanhas de contradições durante este período dos responsáveis políticos, que até certa forma são compreensíveis, porque estamos a viajar em terreno não conhecido, não é? Portanto, ninguém imaginava que isto nos calhava no nosso tempo de vida. Uma coisa, que este pânico coletivo onde vivemos, nós temos alguns países que tiveram pouquíssimos casos, nós temos, pronto, não continuam, pelo menos aqui na região de Lisboa não estamos a conseguir diminuir, acabar com ele, quer dizer, há 300 casos por dia, mais ou menos. Outras regiões do país já não têm, ou têm muito raramente. Mas claro que o país não pode fechar e a vida não pode parar. É que o outro confinamento é acabar com o país. Não podemos aguentar. Quer dizer, nós temos uma economia que já é uma desgraça absoluta. A levar com outra crise mundial, como está a levar e vai levar, o déficit já aumentou, pá, em menos de 8, 9 anos, 10 anos, isto é absolutamente impossível. Não somos só nós, o mundo inteiro, ouve lá. Qualquer dia estamos todos a falar como o Trump e como o Bolsonaro. Estou a dizer isto a gozar, porque obviamente acho que eles são as figuras absurdas no meio desta pandemia, mas a preocupação de. É um bocado aquela coisa, obviamente que o vírus mata, mas uma economia completamente feita em frangalhos e as pessoas sem emprego, e ainda por cima numa economia muito dependente do turismo. Pode matar mais. Não sei se mais, mas também mata, porque lá, tu tens aliás, basta olhar para uma geração, já tens os miúdos, estou a falar daquela geração até aos 30 anos, que, não, que já vinha a levar com a crise anterior e com as sequelas da crise anterior, porque essa crise anterior nunca acabou na realidade, nunca acabou. Houve aqui em Portugal, com a criação da geringonça, aquela teoria de que agora tínhamos entrado numa nova fase, tinha acabado a austeridade, mas a austeridade não acabou, de facto. Sim, para essas pessoas nunca conheceram o país sem ser em crise. Nós ainda nos lembramos muito bem dos anos 90 e da Expo 98 e daqueles anos em que se achava que tudo era possível. Exatamente, os anos gloriosos. Não, os anos 90 são para as nossas gerações, eu sou mais velho que tu, assim, uns anos valentes, mas é para quem era adulto nos anos 90, pá, aquilo era absolutamente glorioso, porque havia dinheiro, fazia-se tudo, Cavaco era um chato, mas era ótimo, dizíamos todos mal dele, depois ríamos elegê-lo e reelegê-lo e tal, mas e agora não é assim. Claro que eu percebo que Costa diga isso, que raio de país é que ele vai ter? Vamos ter que viver com isto, vamos ter que ter cuidados, vamos ter que haver distanciamento social. Já é suficientemente danoso para a saúde mental dos portugueses aquela cena de não poder dar um abraço a ninguém tirando ao teu marido. Aqui percebes? Já é. Repara, nós estamos aqui a falar numa sociedade como a nossa, aquela cena do. Eu, por acaso, recomendo que ele fala nisso. Por acaso, uma entrevista que o Bernard, o filósofo francês Bernard-Henri Lévy, dá hoje à TSF, que é uma verdadeira obra de arte, onde ele, de facto, ele fala muito destas questões. Ele vai lançar um livro
chamado Este Vírus que Nos Mata, e fala muito de todas estas questões. Obviamente que toda a gente estava de acordo, toda a gente não, mas quase toda a gente estava de acordo com o confinamento e devia ter que ser. Agora, temos que arranjar outras fórmulas de tentar escapar ao vírus, não nos podemos enredar neste não sair de casa para o resto da vida, é isso que nos propõem? Não vamos fazer isso, não é? No início da pandemia, o Boris Johnson disse uma coisa muito polémica na altura, que era que os custos, não é? Os custos para a economia e os custos de vidas humanas. E era um bocadinho esta discussão que na altura ninguém quis ter, mas que agora começa a existir. Sr. José, o governo também, hoje, pela voz de Pedro Nuno Santos, veio admitir acabar com os limites na lotação dos transportes públicos. Isto depois, na véspera, o Duarte Cordeiro, o secretário de Estado que coordena a resposta à pandemia em Lisboa, ter estado na Assembleia a insistir na fiscalização dos transportes públicos. Hoje o INE vai divulgar dados atualizados sobre quem é que usa mais transportes públicos e realmente é Odivelas, são as pessoas residentes em Odivelas, Amadora e Loures, ou seja, estes concelhos onde os casos estão complicados. Isto realmente também é um passo na direção de quê? Eu acho que não é um passo na direção de nada. Primeiro porque continua a existir um problema de saúde pública e por muito que seja preciso a economia ser dinamizada, não se pode ignorar a forma altamente contagiosa como este vírus se propaga e, portanto, há situações concretas e estes números apontam, vêm confirmar uma coisa que já era uma evidência, quer dizer, Odivelas e Amadora são os dois concelhos com maior concentração populacional e que têm os corredores de entrada em Lisboa. Pronto, é óbvio que têm um grande consumo de transportes públicos. O mesmo com parte de Loures, ou com todo o concelho de Loures. Portanto, isto é uma daquelas confirmações que é uma verdade lá para Alice, já se percebia que era assim. Depois, eu não consigo perceber com base em que é que Pedro Nuno Santos veio admitir o fim da lotação dos transportes. Não sei se é do famoso estudo que foi divulgado numa daquelas sessões do Infarmed, que não havia contagem dos transportes públicos e que não havia lotação excessiva dos transportes públicos. Também é uma Olha, deixa-me só corrigir, esse estudo foi mencionado, mas na verdade nunca foi divulgado. Pronto. Porque o Henrique Barros, o autor do estudo, disse que ainda estava a terminá-lo e até hoje ainda não o vimos. Pronto. É evidente, se tu fores olhar para as médias do dia, os transportes cumprem a média do dia, mas o problema não é a média do dia nem as horas todas do dia. São as horas de ponta, as horas de concentração das pessoas irem para o emprego e virem do emprego. E por isso o Duarte Cordeiro fez muitíssimo bem em dizer que é preciso fiscalização, porque o que nós estamos a ver na cidade de Lisboa, no concelho de Lisboa, é que de facto os casos permanecem, não baixam, e quem anda nas ruas em Lisboa vê que as pessoas não têm nenhum cuidado na cidade, até porque há um erro que eu acho que está a ser feito pela DGS, que é em relação à cidade de Lisboa e aos concelhos que estão, que é o concelho de Amadora e o concelho de Odivelas, estão os concelhos inteiros, mas eu acho que em relação a Lisboa devia ser dado conhecimento público dos casos de contaminação por freguesias, porque há freguesias que claramente têm maior concentração de casos e que não é só Santa Clara, não é? E eu recordo que ainda esta semana no Expresso, a Presidente de Junta de Santa Clara queixava-se porque Fernando Medina não lhe fornecia os dados, nem a Direção-Geral em relação à freguesia dela. Nós temos hoje uma notícia de dados que foram fornecidos por Fernando Medina na quinta-feira numa reunião privada com os outros partidos da oposição, já um pouco por freguesias, em que aponta também para o crescimento de casos em Marvila e Arroios. Pois, Marvila era um dos casos que era citado no Expresso. Arroios é um bocado óbvio, não é? Arroios tem quase 100 nacionalidades, é onde estão concentrados os imigrantes e os requerentes de asilo. As pensões, exatamente. As pensões, os hotéis, não é? E, portanto, é óbvio que é um concelho que tem que ter muitos casos, porque logo no início, onde apareceram os casos foi em Arroios.
Portanto, eu não percebo este secretismo, quer dizer, eu percebo, provavelmente Fernando Medina, e assim como o Governo e a DGS, têm instruções para isso do Governo, não querem estragar a eventual festa e o eventual turismo e dinamização da economia, com o final lá daquela campeonato de futebol, que eu não sei o nome, As Champions. estão a fazer uma deliberada omissão e perigosa dos dados sobre a cidade de Lisboa. Nuno, estes dados oferecem-te confiança? Vamos cá ver, eu vou começar pelo António Costa. O António Costa não tem razão nenhuma em dizer que não pode impor confinamento, porque ele não impôs confinamento nenhum. As pessoas ficaram cheias de medo e foram para casa. As medidas de confinamento foram posteriores à entrada das pessoas em casa. Primeira questão. Segunda questão, acho muito curioso que Fernando Medina, acho que foi ontem, tenha dito que finalmente se estava a combater a pandemia em Lisboa e Val do Tejo. Eu finalmente não entendo, com os dados que nós temos não se está a combater, com o secretismo em relação às freguesias, que já foi falado, menos ainda. E depois há aqui outra coisa muito curiosa, duas notas. Em relação às Champions, eu lembro-me que o antigo jornalista do Público e editor do Desporto, António Tadeia, no dia em que foi atribuída a Lisboa a fase final da Champions, pôs em causa esta decisão e dizendo, e se tivermos que voltar atrás, é pior a emenda que o soneto. Ou seja, aquela ideia de que dávamos uma imagem de segurança, que teríamos turismo, podia ir por água abaixo, e aliás, em certa medida vai, porque os jogos são à porta fechada. Mas no meio desta confusão toda, lamentável confusão, também o Presidente da República foi jantar esta semana ao Algarve e mostrou-se muito contente por o turismo inglês afinal ir aparecendo. Ora, eu não estou nada contente que o turismo inglês esteja aparecendo, e desculpem lá, por uma simples razão, porque o Reino Unido tem um nível de infecção verdadeiramente bárbaro. É evidente que o que está subjacente aqui, e é este problema que ninguém quer tratar objetivamente, é uma dicotomia entre saúde pública e economia. As coisas vão a par. Sem saúde pública não há economia e sem economia não há saúde pública. Pô-las em confronto é errado. E além do mais, estamos a navegar no escuro e não sabemos muito bem daqui a 2 semanas, por exemplo, que medidas terão que ser tomadas de acordo com a evolução da pandemia. Era necessário que os agentes políticos, que várias vezes entraram em contradição, fossem, e os próprios técnicos, fossem mais cautos. E não estão a ser. E ao não serem cautos, estão a transmitir uma ideia de falsa segurança de que o pior já passou, que, no entanto, os números se obstinam a não confirmar. Esta é que é a questão. Depois desta pandemia, ou no meio desta pandemia, eu admito tudo e mais alguma coisa. Admito uma crise política e de responsabilidade de todos os órgãos de soberania, porque isto, mais tarde ou mais cedo, vai ter consequências. Nuno, na última reunião da Comissão, por estares a falar em crise política, na última reunião da Comissão Nacional do PS, a própria expressão da crise política veio a ser discutida pela voz de António Costa, não é? Que foi o próprio António Costa, o próprio Primeiro-Ministro, a dizer que espera que ninguém provoque uma crise política. Isso tem piada, não é? Ele falava na perspectiva de outros partidos. Eu admito uma crise política motivada por um descontentamento social, que é uma coisa que os partidos geralmente não consideram muito. Apesar de termos tido na história exemplos de movimentos desses, como por exemplo o caso da Ponte com o Cavaco Silva, mas isso tudo passou para o esquecimento. Mas pode acontecer, porque as pessoas estão a ser manifestamente enganadas. As pessoas têm um desejo legítimo de viver, que é disso que se trata, e tentam viver, e são incentivadas a viver, e ao mesmo tempo veem que os custos de viver podem ser
extremamente grandes e elevados. Essa é que é a questão. Os adeptos do Porto viveram bem os festejos esta semana, por exemplo. Mas isso está bem, mas isso é mais uma das concessões que nós fazemos, que as autoridades fazem ao mundo do futebol, às praias, a comportamentos antissociais, a festas enormes que acontecem, e tudo isso vai disseminando na sociedade a ideia de que não há problema. E depois, todos os dias, meio-dia e meia, temos números, temos mortos, temos infecções, temos dificuldades. E eu não sou nada alarmista, mas sinceramente penso que tudo isto é uma gestão sem norte, sem objetivos. Eu quase que me atreveria a dizer, e de forma provocatória, que o objetivo neste momento das autoridades políticas em Portugal é que o turismo não vá para o galheiro e que a Champions se realize ainda que sem público. É pouco perante a dimensão de uma pandemia e é pouco perante a dimensão da crise económica e social que aí vem. Olha, junto a isso, o regresso da Fórmula 1 a Portimão, que era uma notícia que se está à espera que seja anunciada em breve para outubro. Portanto, há aqui ainda mais essa. Ainda não está decidido. Ainda não está, não é? Ainda não está decidido e, aliás, esses só virão. Eles fazem testes. Aquele mundo da Fórmula 1 anda a fazer testes todos os dias e no primeiro dia que aparecer um teste positivo, aquilo para tudo. Ok. Bom, virando a página e indo ao campo da Justiça e ao BES, que saiu esta semana a acusação do BES, a tão esperada posição, despacho do Ministério Público, ao fim de 6 anos, saiu finalmente a acusação. Ana, como o Marcelo dizia esta semana ao comentar a notícia, mais vale tarde do que nunca? A justiça é muito lenta neste país. Isso é uma tragédia nacional, que é o tempo que demora as pessoas, e é mau para os que estão envolvidos, para os que estão a ser julgados, como é mau enfim, é mau para os potenciais criminosos, como é mau para as potenciais vítimas. É uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque, como aconteceu agora com o Miguel Macedo, que teve anos e anos e anos e acabou sem ir a julgamento, acontece. Isto cria imensas profissões no sistema, mas pronto. O processo era também muito complexo e sempre houve um problema com a justiça a dominar estes novos fluxos financeiros. Isto é muito complicado de investigar, também não é uma tarefa fácil. Os procuradores que estiveram ali a ver as contas da Suíça, mas os veículos financeiros XPTO, aquilo é muito difícil de investigar. Eu acho lamentável, tenho durado 6 anos, mas também não sei quanto é que uma coisa tão complexa, que tinha tantas portas de entrada e saída, nomeadamente dinheiro, como é que é muito difícil investigar. Pronto, mas é mau, claro, é mau. Pronto, aí Marcelo, enfim, faz o seu ponto de mostrar a lentidão da justiça. Aliás, o Rio depois foi mais explícito a criticar, dizer que acho que disse que era o processo era o maior processo de sempre, sem dúvida, mas que não podia ser e tal. Mas pronto, agora, de facto, este processo, eu acho que este processo e o processo que esse ainda está longe, o processo de Sócrates, são romances, se fossem ficção, mas são narrativas do pior que há no nosso país e que de facto esteve a mandar,
teve na mandar, teve lugares de poder, teve a dominar, teve nos salões, havia uma enorme promiscuidade entre o BES e os políticos e também entre alguns jornalistas, verdade seja dita, porque Ricardo Salgado encarregava-se de seduzir o mundo e o outro, e é de facto um símbolo do pior, do pior, do pior, do pior, independentemente de tudo o que já se sabe, claro que depois há de haver julgamento e tal, mas é chocante como aquilo foi possível ser feito na cara. Mas o processo Sócrates também foi na cara. Eu acho que ali, em termos políticos, eles são parecidos, depois não são em termos judiciais e em termos do conteúdo, mas é na cara, como dizem os miúdos. Aquilo foi tudo na cara de português médio, do português não médio, do português mais não sei o quê, do dirigente político XPTO, do AB, toda a gente, ou quase toda a gente, fazia Da VNS CMP, Ricardo do Banco de Salgado, Portugal. da CMP, do Banco de Portugal, de uma quantidade de cegos. Este país está governado por cegos. É uma coisa tristíssima. Já me recordo quando foi a história do BPN, o Camilo Lourenço, que trabalhava na altura numa das, acho que era na empresa, não na Exame, não sei, era uma revista do Universo Balsemão. O Camilo Lourenço escreve um textinho, mas isto é 1900 e troca o passo, estamos a falar quando éramos todos muito novos, a dizer que aquilo cheirava a aldrabice por todos os lados, por causa, e o homem dizia lá uns exemplos. A única coisa que ele conseguiu foi ser despedido da revista. Foi o que ele conseguiu, porque o resto ninguém se importava com o que se passava e com o que já sabia que se passava. Porque, opá, isto é na melhor das hipóteses, há um denial coletivo. Na pior das hipóteses, não quer dizer. Na pior das hipóteses, há uma desonestidade coletiva. Infelizmente é isto. Na pior das hipóteses, é o que a acusação do Ministério Público diz, no fundo, que é que era um esquema que comprava imensa gente para ir alimentando e tapando os buracos sucessivamente, não é? São José, nas reações políticas que houve a este despacho de acusação, houve algumas críticas implícitas ao Ministério Público, nomeadamente por parte do PS a dizer que o ideal mesmo era que a condenação dos responsáveis pelos crimes cometidos no caso BES decorresse num tempo inferior ao que o Ministério Público necessitou para deduzir a acusação. Há aqui algum mal-estar? Eu não sei se há um mal-estar, e é evidente que era excelente se estes processos demorassem menos tempo, porque como ontem lembrava Rui Rio, foi agora produzida a acusação. Até as sentenças, até os acusados, os arguidos, acusados, serem ilibados ou condenados e as sentenças transitarem em julgado e quem for preso tiver que ser preso, isto vai demorar 10 anos. Tal como no processo Marquês, no caso do processo do Sócrates, não é? Temos a acusação do caso Sócrates há anos e continuamos há 3 anos e continuamos à espera que o caso chegue a tribunal. Pronto. É evidente que os tempos da justiça deviam ser outros, mas eu lembro, e acho graça que seja o PS exigir isso agora, porque eu lembro que em dezembro eu fiz uma notícia com informações do Ministério da Justiça sobre a criação de um grupo de trabalho para a preparação e aprovação de uma estratégia nacional de combate à corrupção. E o Ministério da Justiça, e a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que estava a liderar esse projeto e a liderar o Ministério, e foi quem decidiu avançar com isto, apresentou até propostas concretas de reinterpretação de procedimentos e de alteração de leis para precisamente dar ao Ministério Público e aos tribunais celeridade na investigação destes processos e na obtenção de prova. Nomeadamente aquilo que eles intitularam como colaboração premiada, que era a pessoa que colaborasse, tinha um perdão, ou seja, o corrupto, passivo ou ativo, que colaborasse com o Ministério Público fornecendo provas
teria um perdão de pena, como há em muitos países, como há nos Estados Unidos. Por isso é que o Madoff foi julgado tão depressa e por isso é que a justiça é tão rápida nos países onde há certos mecanismos. Como outras medidas, juízos especializados em corrupção, acordos de sentença entre o juiz já na fase do julgamento e o arguido, que também possibilita uma redução de pena se o património, o dinheiro envolvido no caso, fosse devolvido ao Estado, não é? Porque como hoje vem num artigo de opinião da Susana Salgado, acho que é assim que ela se chama no Público, muito interessante sobre este caso, não é? O valor para que o Ministério Público aponta em que o país foi lesado por este bando de malfeitores liderado por Ricardo Salgado, são 5% do PIB. Ora, eu há um mês recordo-me que o Pedro Santos Guerreiro fazia subir esse valor a 16 mil milhões. Os 12 mil milhões a 16 mil milhões, porque incluía várias contas, várias coisas, como por exemplo o dinheiro que os lesados perderam, não só o Estado, mas também particulares, não é? E, portanto, o poder ir buscar parte desse dinheiro de uma forma expedita e célere, com uma diminuição de pena, parece uma boa proposta. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu a pandemia e o grupo de trabalho que tinha que entregar as coisas em abril não entregou nada. Esperemos que o Ministério da Justiça rapidamente ative esse processo e que, comparado, não é? E que de facto apareçam alterações legislativas que permitam, olha, nem que seja que para este já não serve, mas que possibilite investigações no futuro. E facilita investigações no futuro. Por exemplo, uma das coisas, lembro-me agora, era a forma a separação dos megaprocessos, não é? Para não ser preciso andar a investigar tudo durante anos, e basta arranjar prova sustentada de 1 ou 2 crimes, não é preciso acusar o Ricardo Salgado de 65 crimes, não é? Não é preciso andar a juntar aquilo tudo. Até porque parte das investigações a que chegaram agora depois já vão deduzir certidões para outros processos. E, portanto, espero que esses resultados desse grupo de trabalho apareçam rapidamente. Esta semana também, nos últimos dias, tivemos a suspensão de António Mexia e Mancenete da EDP, o Supremo Tribunal de Justiça a confirmar a decisão de expulsão do juiz Rui Rangel. Nuno, foi uma semana grande ou dias em grande para a Justiça? Eu acho que são coincidências de processos que se vão desenvolvendo e que entram em várias fases processuais concomitantemente. Eu, no entanto, queria aqui salientar em relação ao caso BES uma coisa que eu acho que é o núcleo fundamental e que é a grande surpresa. É a acusação de associação criminosa, ou seja, é a montagem dentro do banco de uma estrutura opaca ao próprio banco, aos auditores internos e externos do banco, com, segundo a acusação, intuitos de ilícito. Isto de facto é uma coisa, é a coisa mais parecida em Portugal com o povo italiano. Com a máfia, com o povo italiano. É uma coisa verdadeiramente alucinante e que me surpreende muito. E para terminar, e com isto concluo, em relação à compra de boas vontades que Ricardo Salgado fez, há pouco alguém referiu a sedução junto dos jornalistas. Eu lembro-me que foi prática corrente o Ricardo Salgado convidar jornalistas para regatas e para férias na neve. E que na altura isto passou despercebido, o que é no mínimo estranho. Ele convidava e os jornalistas aceitavam. E eles aceitavam, claro. É. E sobre isto espero os novos desenvolvimentos, que vão ser longos. Por último, estava a dizer, esta sexta-feira arranca a Cimeira Europeia, uma Cimeira Europeia decisiva.
quais é que são as vossas expectativas? António Costa, como sempre, é um otimista, já disse que não via razão para que não haja acordo. O primeiro-ministro holandês, uma espécie de líder informal do grupo dos frugais, já veio dizer que a possibilidade de chegar a acordo é menos de 50%. Ana, o que é que isto te diz? Eu acho que Mark Rutte, que é de facto o líder dos países que perderam a senhora Merkel e agora estão muito sozinhos, e querer chatear os outros e defendem só empréstimos, que a União Europeia faça empréstimos, mas contra a emissão de dívida comum e etc. Eu acho que Mark Rutte tem um problema muito grave e nós não podemos esquecer isto. Tem eleições na primavera. Ele construiu a sua carreira política à volta deste conceito, que aliás foi expresso pelo seu Ministro das Finanças, que Costa, de quem Costa disse tanto mal aqui há uns meses atrás, não é? Costa insultou o Ministro das Finanças holandês disse uma coisa absolutamente inqualificável e levou para. E bem, e levou para contar. Agora, esta Costa, pronto, sentiu-se na necessidade de seduzir e fez, de facto, uma semana de grande sedução aos países que estão contra Portugal, que estão contra a França, que estão contra a Itália, que estão contra. E eu acho que eu é aquela dos 50% de Marco Ruta, porque há países que já cederam um bocadinho mais naquela ala, Suécia e tal, já há países mais calmos, mas a Holanda continua, e o facto de ter eleições em março explica muito isto. O homem A quer intransigência, o homem quer não é? continuar no poder, o homem quer continuar no poder, e provavelmente agora ele não pode aceitar aquilo tal como está. Vamos ver agora a que acordo se chega, o que é complicado. Mas ainda há outros problemas que o Parlamento, acho que é o Parlamento finlandês, acho que não estou, é o Parlamento finlandês, já disse que é completamente contra. E todos os parlamentos vão ter que assinar aquilo, o acordo que irá. Portanto, não vai ser um processo fácil. Não vai ser um processo fácil. Às vezes há milagres, já aconteceram alguns na Europa, de repente chega-se a um acordo e pronto, mas eu acho que isto está para render, isto está para demorar, sinceramente. São José, Nuno, e as vossas previsões para este fim de semana? Eu não tenho previsões nenhumas. Quer dizer, vamos ter. O que é que eu admito? Eu admito que este grupo a que eu chamo dos chovinas, que acho que é um termo português mais interessante para os caracterizar do que propriamente frugais, eu admito que eles acabem por ceder, porque há, de facto, dois países, que é o chamado eixo franco-alemão, e no momento em que Merkel patrocinou este acordo, nestes termos, a ativação desse eixo franco-alemão deu-se. E depois há um terceiro país, que é um outro país fundador importantíssimo na União Europeia, que é a Itália. Depois há outro país que tem um peso também bastante grande, que é a Espanha. E, portanto, eu admito que a Holanda vá fazer o seu fim-capé até ao fim, até por razões eleitorais internas, tem que mostrar que não cedeu, ou que cedeu é porque foi in extremis, mas eu acho que tem que haver acordo, porque aliás eu não ponho a hipótese de não haver este acordo. Isto é o fim da União Europeia. Se este acordo não vai para a frente, e não vai para a frente rapidamente, é o fim da União Europeia. Não é só a destruição económica da pandemia na Europa, a destruição económica que a pandemia está a provocar na Europa. É preciso combater isso. E para combater isso, este acordo tem que ser aprovado. Ele nem sequer é muito dinheiro para a imensa quantidade de investimento e de perda de riqueza que as economias europeias vão sofrer. Portanto, não, quer dizer, se isto borregar, olha, é a morte da União Europeia, como já aqui dissemos, que há umas semanas. Nuno, e tu, como é que olhas para esta cimeira? Olha, para já esta cimeira começou de uma forma insólita, é a cimeira do Happy Birthday de Merkel e Costa. Esperemos que seja a cimeira do Happy End. Terminamos assim, obrigada por nos ter acompanhado, até para a semana. Até para a semana. Para a semana. O público fica no ouvido.
O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.